Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada num tema que é, assim, essencial. Como valorizar as diferenças de cada um é a chave para a gente ter uma educação inclusiva de verdade. A gente vai analisar algumas ideias de um texto chamado Valorização das Diferenças como Fator de Inclusão. O nosso objetivo aqui é entender melhor por que essa convivência com a diversidade na escola é tão vital. E claro, como é que as escolas podem se adaptar para abraçar essa realidade, né? Tem uma frase bem forte da Susan Steinbach, que já dá o tom. Olha só, não é possível formar cidadãos respeitados se algumas crianças forem separadas de seus pares durante a vida escolar. A mensagem é bem direta, né? Inclusão de verdade é compartilhar o mesmo espaço, mas com respeito e reconhecendo o outro. Então vamos começar por aí, né? A gente percebe muito na sociedade uma tendência de olhar porque é diferente com certa desconfiança, às vezes até como algo ruim, negativo, certo? Como é que a escola entra nessa história para tentar mudar essa visão? Exatamente. E é uma contradição interessante, né? Porque a gente fala muito em celebrar a individualidade, mas na prática, muitas vezes a gente usa as diferenças, seja de habilidade, de origem, de pensamento, para criar umas hierarquias, sabe? Para justificar a exclusão. O ponto central que o material traz é que a escola precisa, tipo, virar essa chave. Tratar a diversidade não como um problema para resolver, mas como um pilar mesmo, um valor central do seu projeto. É reconhecer que a riqueza está justamente nessa variedade toda. Entendo. Mas o que significa conviver de verdade nesse contexto? É só, sei lá, botar todo mundo na mesma sala e pronto? Ou tem mais coisa aí? Ah, tem muito mais. Ótima pergunta, porque isso toca num ponto crucial que autores como a Mantuan destacam. Conviver não é só estar perto fisicamente, né? Exige uma abertura de verdade para o outro, exige construir vínculos, significa olhar para cada estudante como um sujeito completo, sabe? Com suas próprias potências, seu ritmo único de aprender. Não é ignorar a dificuldade, claro, mas é focar na capacidade, é permitir que cada um se desenvolva a partir de quem realmente é. Isso me faz pensar naquela questão da separação, que a citação da Steinbeck, logo no início, já criticava. Por que essa ideia de ter escolas especiais ou turmas separadas é tão problemática olhando para essa lente da inclusão? É problemática, porque como a Steinbeck já argumentava lá em 2005, não tem uma justificativa pedagógica ou ética forte para segregar. Na verdade, é prejudicial. E não só para um grupo, prejudica todo mundo. Limita o desenvolvimento socioemocional, o cognitivo, não só dos alunos ditos diferentes, mas de todo o grupo. Pensa no que a gente perde, sabe, em termos de empatia, de aprender sobre o outro de verdade, de quebrar preconceito, quando a gente cria essas bolhas. A convivência ali no dia a dia com a diversidade é a ferramenta mais poderosa para desmontar aquela mentalidade do nós e eles, que infelizmente ainda é tão presente. É na interação real que o estereótipo cai por terra. Essa ideia de derrubar barreiras convivendo me faz pensar como é que a gente entende o outro de fato, especialmente quando ele parece muito diferente da gente. Será que a própria natureza da compreensão humana está ligada a essa valorização? Precisamente. E aí a gente chega num ponto fascinante que pensadores como Edgar Morin exploraram bastante. Ele sugere que a compreensão humana genuína, ela se constrói em cima do reconhecimento mútuo, da empatia e da valorização da condição humana como algo que é por natureza plural, diverso, sabe? Meio inacabado. Ou seja, a gente só consegue entender o outro e até a nós mesmos quando a gente abraça essa complexidade e essa diversidade como parte do que é ser humano. A diferença não é um obstáculo para entender, é a matéria-prima disso. Entendi. Se a compreensão mútua nasce daí, dessa valorização da diversidade, como é que a escola, na prática mesmo, pode cultivar isso? Que tipo de mudança, de transformação é necessário? Olha, a transformação precisa ser profunda, viu? Implica abandonar práticas pedagógicas que, às vezes, até sem querer, acabam reforçando a exclusão. Tipo avaliações muito padronizadas, que não levam em conta ritmos diferentes, sabe?
ou currículos que ignoram a diversidade cultural que a gente tem. Sim. Exige uma postura mais reflexiva dos educadores, mais aberta para o inesperado. A gente precisa, como o Ferreira e Guimarães apontam, de uma pedagogia mais criativa, que acolha a incerteza e prepara os estudantes para a complexidade do mundo real. O paradigma principal vira a ser o de viver a igualdade na diferença. Não é fingir que as diferenças não existem, claro que não. É garantir direitos e oportunidades iguais dentro dessa diversidade, valorizando cada caminho individual. Então, tentando resumir o impacto disso tudo, a gente está falando de algo que vai bem além de ser só bacana ou socialmente correto, né? Qual é o resultado final? O que se ganha com uma educação que realmente abraça e valoriza as diferenças? O resultado é formar indivíduos mais completos, sujeitos mais autônomos, com um pensamento crítico mais afiado, mais conscientes do seu papel no mundo, sabe? E mais preparados para interagir de forma construtiva numa sociedade que é e vai ser cada vez mais diversa e complexa. Não é só preparar para o futuro, é construir um presente que seja mais justo e muito mais rico em aprendizado para todo mundo. Faz todo sentido. É uma educação que não só tolera, mas que celebra ativamente a diferença como uma potência, né? Exatamente isso. Valorizar as diferenças não é só um discurso bonito, entende? É uma condição prática, é uma necessidade fundamental para a gente construir uma educação e, por tabela, uma sociedade que seja de fato equitativa, justa e capaz de lidar com a riqueza e os desafios do mundo real. É, no fundo, um investimento no potencial humano em toda a sua amplitude. Excelente. E para nossa reflexão final, fica aqui uma provocação. Se a escola pode ser esse laboratório incrível de convivência na diversidade, como é que a gente pode levar esses princípios de valorização ativa da diferença para fora dos muros da escola? Como a gente pode aplicar essa lente no nosso trabalho, nas nossas comunidades, enfim, nas nossas interações do dia a dia?